Olá, queridos, saudação de paz a todos, tudo bom com vocês? Eu queria hoje trazer uma reflexão para vocês interessante, através de um mistério bíblico, através dos mistérios por detrás das letras sagradas. Subalterno ao tema, por que Deus te escolheu? Esta é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, por que Deus me escolheu? Não é verdade? Mas antes, deixa aí o seu like embaixo do vídeo. Você que não se inscreveu, se inscreva, por favor. Compartilhe para os seus amigos e familiares. Desde já, eu agradeço. Então, por que Deus te escolheu? Queria usar como base o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 2, que está escrito: Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés foi atraído por uma cena impressionante. Uma árvore pegando fogo e não se consumia. Ora, isso era natural. A sarça era um tipo de árvore que pegava fogo. No calor intenso do deserto, ela pegava fogo e se consumia e se desfazia. Aí o que chama a atenção de Moisés é que essa sarça ela pegava fogo, mas não se consumia, não se desfazia. Por quê? O fogo ali era o fogo da presença de Deus. Era o fogo do Senhor. Mas vamos lá, por que Deus escolheu a sarça para se revelar a Moisés? A sarça, ela não tinha três coisas interessantes. Ela não tinha folhas, ela não tinha frutos e ela não tinha boa fragrância. Ora, e o que levou Deus a escolher uma árvore que não tinha frutos, não tinha folhas e não tinha boa fragrância? Sendo que existiam outras árvores que tinham folhas, frutos e boa fragrância. Era porque, apesar da sarça não ter essas três qualidades, ela tinha algo que chamou a atenção de Deus, algo que não tinha nas outras árvores, algo que não tinha naquelas outras plantas. E o que era tão impressionante que tinha na sarça que chamou a atenção de Deus? Era a resistência. Ou seja, a sarça tinha uma resistência que nenhuma das outras árvores tinha. Porque a sarça aguentava deserto. Apesar das outras ter frutos, folhas e boa fragrância, elas não aguentavam o deserto que a sarça aguentava. E isso chamou a atenção de Deus para se revelar a Moisés. Ora, e o que isso tem a ver com nossas vidas? Muito a ver. Porque talvez você não tenha folhas, nem frutos, nem boa fragrância. Como assim, Ney? Ou seja, talvez você não tenha importância para muitas pessoas. Talvez você não tenha aparência para muitas pessoas. Você foi decepcionado por pessoas, você foi rejeitado por pessoas, desacreditado por pessoas que disseram: olha, você não vai conseguir porque você não tem habilidade, porque você não tem recursos, você não pode, porque não tem como, pela visão humana não tem como. Ou seja, mas Deus olhou dentro de você e viu em você resistência e por isso Ele te escolheu. As pessoas podem olhar para você e lhe ver como uma sarça que não tem valor, que não tem folhas, que não tem inteligência, que não tem frutos, como uma pessoa que não tem boa fragrância, que não tem boa aparência. Mas eu quero te dizer que Deus não te olha por fora, Deus olha para dentro de você, Deus olhou para dentro de você. Então, por que Deus te escolheu? Primeiro, por causa do seu amor, por causa da sua soberania. E segundo, porque Ele viu em você resistência, que você iria aguentar deserto, que você iria aguentar dificuldade, que você iria aguentar as lutas e ficar de pé. Mas você pode se perguntar: mas Ney, eu sou tão frágil, eu sou tão pequeno. Mas é aí que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. O que nos separará deste propósito? O que vai nos separar do amor de Deus? Será a fome, a peste? A nudez, a altura, a profundidade, principados, potestades? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque somos mais do que vencedores. Ei, Deus te escolheu. Talvez você não tenha aparência para pessoas, talvez você não tenha valor para pessoas, como a sarça, mas Deus te escolheu e isso é o que importa. As outras árvores tinham uma boa aparência, tinham frutos e folhas, mas não tinha a resistência que a sarça tinha. E você talvez não pode ter o valor que outras pessoas têm, mas Deus te escolheu porque Ele viu em você resistência. Você vai passar pelas adversidades e conseguir ficar de pé e conseguir vencer. É por isso que em Isaías 43 diz: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama algum arderá em ti, porque quem te chamou foi o Senhor, pelo amor dele e porque Ele viu em você resistência, que aguenta deserto e que aguenta lutas.
Deus te chamou. Por isso eu te digo, não desista do chamado de Deus. Ainda que as pessoas te julguem e desacreditem de você, mas não desista do chamado de Deus na sua vida. Deus lhe abençoe, compartilhe para os seus amigos, comente também aí no vídeo se você quiser. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.